Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nesta aula de hoje vamos falar sobre números decimais. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. E quem é que nunca se deparou aí com o número decimal? O que são aí os números decimais? Os números decimais são aqueles números com vírgula, números que a gente tem contato aí todos os dias, no nosso cotidiano. Por exemplo, quem nunca se deparou com o número decimal quando foi ao supermercado? Quem nunca reparou lá na prateleira, o preço daquela bolacha a R$ 5,99, o pacote de arroz a R$ 35,99, ou quem é que nunca reparou lá no cupom fiscal, após passar a sua compra lá no supermercado, foi ver a notinha, olhou, tem vários preços ali, com números com vírgula, então são os números decimais. E quando medimos também, a nossa altura, a gente pode observar que a gente tem 1,5 m, 1,56 m, 1,70 m, 1,43 m, então esses são números com vírgula, Temperatura também, às vezes a gente quer saber se a gente está com febre, não está com febre, a gente mede lá a nossa temperatura, deu 36,5. E quando medimos também a nossa massa corporal, quando a gente sobe lá na balança para medir a nossa massa corporal, a gente fala que vai pesar, mas o certo é a gente falar que a gente está medindo a nossa massa corporal, Aí a gente vai lá ver, deu 53 quilos, 58 quilos, 58,5, Ou, deu 62,400, E a gente vai ver que isso é massa corporal. E esses são todos os números com vírgula. E eu trouxe aqui também alguns exemplos para vocês desses números com vírgula. Aqui eu trouxe R$ 35,40, R$ 1.212,35, 1,58 metros, 1,82 metros, 38,5 graus Celsius, 37,2 graus Celsius, 54,5 quilos, 76,800 quilogramas. E o preço do combustível também, eu trouxe ele aqui separado, o preço de 1 litro, vamos supor aí, de gasolina, dependendo de tal lugar, pode estar a 5,999. Então, o preço do combustível, muitas vezes os postos trazem eles com 3 casas decimais. E nós vamos agora ver como que a gente coloca, esses números que estão aqui, esses números decimais, numa tabela de ordens, assim como a gente fazia com os números inteiros, que tinha tabela de ordens. Agora nós vamos também usar uma tabela de ordens para estar colocando os números decimais, para vocês verem como que fica, na tabela. Então, na próxima parte, vamos ver essa tabela. Pessoal, vamos lá então? Agora nós vamos colocar os números decimais nessa tabela de ordem que eu trouxe aqui para vocês. E eu trouxe a tabela a partir da centena, dezena e unidade. Depois a vírgula, que é o que separa a parte inteira do número, da parte decimal. E a parte decimal, décimo, centésimo e milésimo. Aqui está em letra maiúscula e aqui coloquei em letra minúscula para vocês não confundirem. Eu trouxe a tabela aqui a partir da centena, mas se a gente fosse continuar essa tabela, aqui para o lado esquerdo, a gente teria unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, assim por diante. E aqui também, se a gente fosse continuar essa tabela para o nosso lado direito, teríamos outras unidades aqui também. Mas o que vocês vão usar mais aí no dia a dia, que a gente tem mais contato, são até essas 3 casas decimais. Por isso nós vamos estar trabalhando aqui até essas 3 casas decimais. Aqui eu tenho o número 0,3, então eu vou colocar ele aqui nessa tabela. Então a vírgula vai ficar sempre aqui embaixo, da vírgula, porque vai estar dividindo a parte inteira da parte decimal. Então 0,3, o 0 vai ficar aqui na unidade, vírgula, 3 na casa décimo, na primeira casa após a vírgula. Então, como que eu leio esse número? Eu leio 3 décimos, porque está uma casa após a vírgula. E agora o 0,30. Então, o 0 aqui na casa da unidade, vírgula, o 3, o 0, Então, agora como que eu leio esse número? Eu leio sempre na onde parou, O número parou em qual casa? Parou na casa do centésimo. Então, eu vou ler 30 centésimos. E agora 0,300. Então, 0 aqui na unidade, vírgula, 3, 0 e 0 aqui no milésimo. Então, parou na casa do milésimo. Como que eu leio esse número, então? Eu leio 300 milésimos.
E agora aqui, o preço do combustível, né, que eu coloquei naquela parte anterior, né, 5,999. Então, vamos colocar aqui, ó, o 5 na unidade, 999. E agora, como que eu leio esse número, então? Agora, eu leio 5 inteiros, porque eu tenho 5, né, partes aqui do lado inteiro. Então, eu leio 5 inteiros, 999 milésimos. E agora, nós temos 18,75. Então, o 8 vai ficar aqui na unidade, o 1 vai ficar na dezena, vírgula, o 75, o 7 e o 5 na casa do centésimo. Então, eu vou ler a parte inteira, né? 18 inteiros e 75 centésimos. Aqui agora nós temos 47,49. Então, o 7 na unidade, o 4 aqui na dezena, vírgula, o 49 agora o 4 e o 9 aqui na casa dos centésimos. Então, eu vou ler a parte inteira, 47 inteiros e 49 centésimos. E agora, temos 200,38. Então, nós vamos colocar o 0 na unidade, o 0 na dezena e o 2 na centena. Então, 200,38. Então, 3 e o 8 aqui no centésimos. Como que eu leio esse número, então? 200 inteiros e 38 centésimos. Agora, nós temos 599,74. Então, o 9 na unidade, o 9 na dezena, o 5 na centena, a vírgula, e o 74, o 7 e o 4. E como que eu leio esse número, então? 599 inteiros e 74 centésimos. E é muito importante, né, vocês saberem, né, como que vocês colocam os números aqui, né, nessa tabela, né, de ordens, porque depois a gente vai estar utilizando esses números, né, para estar fazendo adição, subtração, multiplicação. E aí a gente tem que saber que unidade sempre embaixo de unidade, décimos sempre embaixo de décimos, né? A vírgula sempre vai ficar embaixo de vírgula, né? Numa operação de adição, na operação de subtração. Na próxima parte agora nós vamos ver algumas atividades envolvendo aqui décimos, centésimos e milésimos. Pessoal, nessa parte agora nós vamos escrever como se leem alguns números decimais. Caso você queira praticar um pouquinho, escreve aí e depois confere comigo. Aqui nós temos 0,1 e nós lemos 1/10. Então, vamos escrever 1/10, então. Aqui nós temos 0,54 e nós lemos 54 centésimos. Aqui nós temos 1,509 e nós lemos 1 inteiro e 509 milésimos. E aqui nós temos 32,36, que nós lemos 32 inteiros e 36 centésimos. E agora nós temos 285,4 e nós lemos 285 inteiros e 4 décimos. E aqui nós temos 381,210 e nós lemos 381 inteiros e 210 milésimos. E aqui nós temos 2.200,25 e nós lemos 2.200 inteiros e 25 centésimos. Então, essa parte, pessoal, foi para vocês fixarem, né, como que se escreve e como que se lê o número decimal. Na próxima parte, vamos fazer alguns cálculos mental envolvendo números inteiros e números decimais. Pessoal, vamos lá então? Nessa parte agora nós vamos fazer o cálculo mental envolvendo números inteiros e números decimais. Aqui nós temos 0,2 mais 3, ou seja, 2 décimos mais 3 inteiros. Então, nós vamos ficar com 3 inteiros e 2 décimos. 3 inteiros e 2 décimos. Aqui nós temos 3 vezes 0,5. Aqui basta a gente pensar, então, na multiplicação de 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? É 15. E aí nós vamos colocar a vírgula, porque nós temos uma casinha aqui após a vírgula. Aí nós vamos contar uma casinha e colocar a vírgula. Aqui nós temos 0,9 menos 0,3, ou seja, 9 décimos menos 3 décimos. Então, basta a gente pensar na subtração de 9 menos 3. 9 menos 3 é igual a 6. E aí, a gente completa com 0 e coloca a vírgula.
Aqui nós temos 0,8 dividido por 2. Então, nós vamos pensar, né? 8 décimos dividido em duas partes é a metade de 0,8, que é igual a 0,4. Ou seja, então a gente pensa 8 dividido por 2 é igual a 4. E aí a gente completa com 0 e coloca a vírgula. E aí nós ficamos com 4 décimos. E aqui nós temos 5,4 menos 0,4, ou seja, né, 5 inteiros e 4 décimos menos 4 décimos. Então, nós vamos ficar com, ó, 4 menos 4 vai ser igual a 0. E 5 menos 0, né, 5 inteiros menos 0 aqui, nós vamos ficar com 5. Então, no 5,4, a gente tirou 0,4 e ficamos com 5 inteiros. Aqui nós temos 1,2 mais 1,8, ou seja, né, 1 inteiro e 2 décimos mais 1 inteiro e 8 décimos. E aí nós vamos ficar com, ó, vamos pensar, ó, 8 mais 2, 10. Aí nós vamos ter mais 1 inteiro e nós já temos 1 inteiro aqui e 1 inteiro aqui. E mais um inteiro que a gente acabou de somar, nós vamos ficar com 3 inteiros. E aqui nós temos 1 dividido por 0,5. Então, 1 inteiro dividido em 0,5 vai ser igual a 2 partes, ou seja, vai ser igual a 2, porque quando eu somo 0,5 mais 0,5, é igual a 1, ou quando eu multiplico, né, 2 vezes 0,5, o resultado também é 1 inteiro. E aqui nós temos 5 vezes 0,60, ou seja, 5 inteiros vezes 60 centésimos. E aqui basta a gente pensar na multiplicação, né, de 5 vezes os 60. Quanto que é 5 vezes 60? 5 vezes 6 é igual a 30. Então, quer dizer que vai ser 300, porque é 5 vezes 60. É igual a 300. E aí, nós colocamos a vírgula. Nós temos 2 casas após a vírgula. Então, nós vamos contar 2 casas após a vírgula. 1, 2 e colocar a nossa vírgula. Quer dizer, então, que 5 vezes 0,60 é igual a 3 inteiros. Pessoal, eu termino por aqui a aula de hoje, então. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui esses cálculos mentais que a gente fez, né? E tenham entendido também como se escreve, como se lê, né, esses números decimais. E na próxima aula nós vamos estar dando continuidade aí a esses números decimais. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos. Fiquem com Deus, até a próxima aula.